Naquele livro lá do Mundo Assombrado pelos Demônios, tinha uma coisa muito interessante que o Carl Sagan colocava, que era o seguinte, cara, que essas aparições hoje de extraterrestres, elas sempre aconteceram, essas manifestações, só que no passado, como a referência era outra, não existia essa, eram demônios. Exato. E hoje em dia são ETs, e daqui a um tempo pode ser outra coisa. Ou alguém é muito louco, né? Como que a gente preenche o que a gente não explica com o que a gente tem na época, né? Exatamente. Na época, putz, nem se falava em disco voador, né? Sei lá, Idade Média e tal, então é demônio. Hoje em dia, um começa a falar é ET, outro também fala. Essa coisa, o que é? É a mente da gente tentando preencher esses vazios? A gente tem uma intolerância praticamente natural à incerteza, à dúvida. Então o nosso Faz cérebro... mal pra gente. Nosso cérebro basicamente foi programado para desenvolver crenças. É uma máquina de crenças. O Michael Shermer coloca dessa maneira. Então o tempo inteiro a gente está tentando atribuir significado ao que está acontecendo ao redor da gente. Porque isso orienta o nosso comportamento para a gente se adaptar. Quando a gente está diante de uma coisa que a gente não consegue explicar, o bicho pega. Bate ansiedade, uma angústia. Por que não está chovendo há tanto tempo? Por que teve o negócio que o sol escureceu, que é um eclipse, né? Que é isso, cara? E aí de madrugada, de repente você acorda e se vê paralisado na cama, não consegue se mexer, e aquilo é terrível, e de repente você ouve alguma coisa, parece um demônio inclusive sentado sobre o seu peito. Pô, isso aqui só pode ser aquilo que eu ouço lá do pastor ou do padre. É um demônio me visitando, ou o próprio Satanás. Inclusive, esse tipo de experiência, que é a paralisia do sono, depois que começaram a falar... Já tive. Eu também já tive. É desesperador, não é? É demais. Você não consegue mexer o corpo, velho. Nossa. Exato. Eu tive, inclusive, durante meditação, e tive experiência de sair do corpo. Depois eu te conto. Tá? É mesmo? Eu acho que eu tive mais experiências supostamente sobrenaturais do que um religioso médico. Sério? Por essa eu não esperava, rapaz. Então vamos lá. Primeiro você tá falando da paralisia, né? Exato. Que a religião, ela... Exato. Então, muitas vezes, a gente encontra essa interpretação religiosa para paralisia do sono, que é um demônio. Como é que chama aquela influencer, amor? Que... Dora Figueiredo, né? Ah, sei. Ela contou uma história no Twitter há uns meses, até fiz um react aí. Como que ela que ela teve uma experiência de acordar no meio da noite e ver como se fosse um espírito ali. E aí ela ficou meio assustada, de repente sumiu, ela foi andando pela casa assim e não conseguiu explicar algumas coisas na casa, não me lembro com tantos detalhes mais, mas eu fiz até um vídeo a respeito disso. E provavelmente o que ela teve é uma hipótese, eu não a conheço, não a avaliei de perto, né? Foi uma paralisia do sono, em que a gente pode acabar vendo coisas como espíritos, como demônios ou como alienígenas que você perguntou no início. Por isso que eu me lembrei da paralisia do sono. Depois que começaram a falar sobre ETs, começaram a aparecer relatos sobre raptos alienígenas pelas madrugadas. E essas pessoas têm justamente nesse período em que elas acordam, existe um bugzinho no cérebro em que quando a gente dorme, a gente não consegue se mover, obviamente, né? A gente sonha, a gente tem que ficar quietinho ali. É uma trava do corpo para você não se machucar, trava, né? Exatamente, para você conseguir lá montar no dragão com Daenerys e botar fogo na cidade. Você sonhar que tá no dragão, mas você tá parado aqui, né? Justamente. Hoje mesmo eu sonhei que estavam invadindo a nossa casa, não te contei isso, Nath, inclusive. Um monte de crianças invadindo a nossa casa, roubando coisas, e aquela gritaria, aquela coisa, meu Deus, estão levando minhas coisas. Imagina eu na cama lá, no meio dessa coisa. Olha isso. Então, a pessoa acorda e essa travazinha que a gente tem ali em cima do tronco encefálico, ela não destrava. Então, a pessoa meio que está semi-acordada e misturam elementos dos sonhos com aquilo que ela está vivendo ali. Então, a teia de crenças que essa pessoa já tem sobre alienígenas, sobre santos, sobre demônios, vai acabar alimentando a experiência que ela vai ter naquele momento. Então, talvez a Dora, não sei, não a conheço bem, se ela tem algum tipo de crença em entidades, assim, como espíritos, pode ter tido esse tipo de experiência naquele momento. E é isso que explica boa parte dos raptos alienígenas. É até curioso porque alguns desses raptos... Sempre tem sonda anal nesses raptos. Exatamente. Não é? Que fixação é essa do ZT de enfiar os negócios na gente pra estudar, né? Algumas coisas sexuais. Exato. E tal. Porque durante o sono REM a gente tem os nossos órgãos sexuais. REM é o movimento rápido dos olhos. Exato. Então a gente fica ali excitado, homens e mulheres. Então durante essa experiência... A parte do sono REM é o sono mais profundo ou é o mais agitado? Qual que mais agitado, que parece que a gente está acordado. O cérebro está não é todo vigília. vapor.
Não, Não é o não. estado de vigília. Não, vigília agora. Mas no sono REM, o nosso cérebro está tão ativado de forma análoga, similar a como a gente está agora. Ah, é? Aham. Caramba! Por isso que os olhos estão se movimentando, porque a gente está sonhando olhando para o lado, olhando para o outro. Entendi. Exato. Olha Então que a gente louco. está sonhando e aquilo que a gente sonha pode acabar contaminando aquela experiência nossa de estar deitado ali. E aí eu Entendi. vejo um espírito, eu vejo um demônio e por aí vai. Isso alimenta o imaginário popular. Claro. A religião, os mitos, têm essa função de dar respostas a essas questões que a gente não consegue encontrar de outra maneira. E não é um problema isso. Eu acho que daqui a pouco a gente pode até abordar esse tema. Tá. O problema maior da crença religiosa é quando ela acaba fundamentando o preconceito, Também acho. interferindo na política e por aí vai. Eu também acho. Eu não sou um ateu antirreligioso, queria só deixar eu isso acho que- claro no início. que tem inúmeras coisas que a religião faz bem ao ser humano, mas ela não pode ultrapassar realmente esse Exato. limite de ser usada, como foi em muitos momentos da humanidade, para matar, Exatamente. para censurar ou para ser preconceituoso.